Você quer inovar no varejo? Esse é o tema desse vídeo. E eu não estou sozinho nessa. Estou com dois grandes amigos, Fred Rocha e Gino Gueno. E junto vamos falar sobre como um pequeno negócio pode, na prática, se diferenciar. Muitas lojas estão tendo até dificuldade de se manter devido à necessidade de inovar constantemente. O varejo vem se transformando e a gente vai entender aqui nesse vídeo como a gente pode ter ações imediatas que vão fazer com que a gente possa inovar no varejo, trazendo mais clientes, gerando maior valor, trazendo uma margem de lucro maior para os negócios que são vendidos. É isso que a gente vai ver nesse vídeo, no qual eu usei como referência a obra de dois amigos, Fred Rocha e Gino Gueno. Cada um deles desenvolveu um estudo, um trabalho, editou um livro com uma série de dicas, fruto de uma pesquisa. Eu me apropriei desse conteúdo e desenvolver esse vídeo aqui para vocês com algumas dicas que podem fazer toda a diferença. Aproveita aí. Começando então com o nosso amigo Fred Rocha. Tudo se resume a uma geração conectada e de consumo. Então, entendendo que hoje estamos num momento em que qualquer tipo de varejo, não importa aonde você está, mas tendo uma venda para o consumidor final, para aquele cara que compra, o shopper, você precisa estar no mundo digital, porque todo mundo, de uma forma ou de outra, hoje está conectado. E é isso aí que a gente está falando, e o Fred coloca aqui mesmo os serviços, aquele que você acredita que muitas vezes nem é o público-alvo. Pega, por exemplo, uma questão de casa para idosos, né? O próprio usuário, a pessoa que vai ser o consumidor, pode não estar conectada, mas o filho está. E o filho, às vezes, vai querer uma inovação que é não só na venda, mas no próprio serviço, que é conseguir ver e monitorar, por exemplo, o pai com câmeras, com indicadores e um monte de coisa, certo? Ó, e aí tem aqui a segunda lição de inovação no varejo, Fred Rocha ainda, a gente só ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros, né? Então, a gente está falando de realmente precisar entender uma pessoa, né? Uma persona, se preferir, né? Ou um ICP, né? Um Ideal Customer Profile, ou seja, um protótipo de um avatar que é o teu consumidor ideal, né? Você tem algumas metodologias, né? A gente trabalha com várias nos protagonistas, a gente trabalha com personas, né? E funciona bem, certo? E você vai entender os papéis de cada um, né? E aí a gente pode vir aqui para o livro do Gino, que, como eu falei, a gente aqui, né, bebe da melhor fonte, então vai às vezes num, às vezes no outro, né? Porque às vezes o cara teve mais felicidade em expor um determinado assunto do que outro. Ó. E aqui o Gino é muito feliz aqui, ó, nessa parte, ó. Você tem o iniciador, o influenciador, o decisor, o comprador e o utilizador. Todos esses são fundamentais dentro de um processo de compra que pode ser um pouco mais complexo. Porque a gente está falando aqui de realmente vender algo que tem um determinado valor. Nós não estamos falando de um bem de um chiclete, sabe? De algo que a pessoa compra por impulso, né? A gente está falando realmente de um tipo de compra que faz com que a pessoa analise e tenha esse processo de tomada de decisão, e isso vai te ajudar muito. Já que a gente está aqui com o livro do Gino na mão, a questão da experiência do usuário, né? Quem me acompanha aqui sabe que a gente tem vários conteúdos que tratam sobre isso, né? Sobre a experiência do usuário, inclusive com o Manuel Carlos Júnior, a gente tem que a busca dual, né? Que é essa questão da experiência, de conseguir fazer com que a hora da verdade
seja algo que seja, no mínimo, satisfatória dentro da expectativa que você criou com o seu cliente, né? E para isso existem várias questões, como, por exemplo, motivar a equipe, certo? Conseguir fazer com que aquelas pessoas que estão na linha de frente, né? Porque não adianta a diretoria querer alguma coisa, mas na hora que o consumidor entra na loja e não encontra o produto, ou encontra o vendedor falando com outra pessoa, né? Ou o vendedor desatento, né? Isso faz com que ele não perceba valor dentro do encantamento da experiência que muitas vezes se espera de agilidade, etc, etc. Aqui a gente tem a jornada de compra dentro da loja, que é algo também bastante importante hoje, eu acredito, para que você possa estar fazendo com que essa experiência seja positiva, quer dizer, pensa exatamente contato com o vendedor, se vai passar ou não por crédito, né, se vai para o caixa, se vai para o pacote, ou se tem entrega, se tem manutenção, se tem saque, né, se tem serviço de atendimento de pós-venda, certo? Uma outra coisa que eu acho super legal hoje na história do varejo é como que a gente percebe, entender, né, que não é só a informação de layout, né? Ela é fundamental, por isso que 83% aqui é visual, né? 3,5% é olfativa, 1,5% é tátil, 11% é audição e 1% é paladar. E aí eu acho que é um outro assunto importante a história da audição como e também do olfato, né? Como sentidos que a gente usa cada vez, não está usando direito, né? Mais uma questão de jornada de compra dentro da loja, né? Jornada de compra dentro da loja. Nesse projeto aí que a gente está trabalhando, estou usando também aqui do Dino calendário, né? Então aqui o calendário promocional, dia a dia, o que a equipe de vendas vai fazer, qual é a promoção, de que forma isso vai balizar as mídias sociais, as ações offline promocionais, as próprias reuniões e acompanhamento de metas da equipe de vendas. E aqui ainda um checklist de indicadores que eu acho que é muito legal, né, de tu entender o que vale mais e o que porque para uma empresa às vezes pequena é difícil acompanhar muitos indicadores. Então saber quais são os indicadores que você precisa acompanhar e quais aqueles que são mais importantes, talvez seja uma decisão interessante. Então aqui, por exemplo, o Dino coloca vendas atuais versus vendas no mesmo período do ano anterior. Ticket médio atual versus ticket médio do mesmo período do ano anterior. Número de clientes ativos, essa eu acho que é fundamental. Número de clientes perdidos, também acho que é fundamental. Número de atendimentos que foram convertidos em vendas e aqueles que não foram. Aqui tem que ver exatamente se você não tem que usar um funil de vendas. Índice de satisfação dos seus clientes por nível de indicação, NPS. É um tema interessante da gente aprofundar outra hora. Índice de recompra, ligações atendidas, enfim, né? Muito legal. Então recomendo demais esse livro. E para concluir esse vídeo e essas reflexões aí com relação à inovação no varejo, vamos ler aqui do nosso Papa, Fred Rocha, o Papa de Minas, gente. Vocês sabiam que a gente tinha um Papa em Minas? É isso aí, olha só o cara. Dá uma olhada na figura. Nós já tivemos juntos em Dubai, já tivemos juntos em Israel, já tivemos juntos no Piauí, já tivemos juntos aí por vários lugares nesse Brasil e ainda estaremos juntos ainda muitas vezes, isso que é o mais importante. Olha só, dica 1, saia para vender. Essa eu acho matadora. Sai, tira a bunda da cadeira, né? Não se venda. Vendedor dentro de casa às vezes não funciona. Claro que loja tem que ter vendedor, mas às vezes se tem vendedor parado, tem que sair para a rua para vender. Reuniões semanais, breves e objetivas, né? Reuniões em pé, né? Quem acompanha também aqui sabe da gente defende os métodos ágeis, então às vezes reuniões em pé de sprints podem ser diários.
Comprar bem para vender melhor, né? Porque tudo começa na compra, no varejo, não adianta. Presença digital, já falamos sobre isso, mas é algo fundamental de estar sempre acompanhando e entendendo. Expansão dos negócios, quer dizer, como você pode expandir de uma forma inteligente, sem precisar, por exemplo, criar uma outra loja ou aumentar muito seus custos. Vender mais do que produtos, né? Personalizar o seu atendimento. Vá para a linha de frente, isso eu acho que é incrível, o empreendedor, né, tem que estar lá. Inove no jeito de comunicar, saia da mornice, né, sabe? Chega de conteúdo morno. Essa semana a gente recebeu uns protagonistas, o Gustavo Alonge, eu vou pedir para botar aqui o link, e ele foi muito feliz em falar, chega de coisa morna que isso não adianta nada. Né? Escreva a sua empresa, no sentido de storytelling, saiba exatamente os seus diferenciais, etc, etc. Reinvente, empreenda de novo e sempre. Ó, legal? Esse aqui é o manual do novo varejista. Esse está disponível, eu acredito, hoje em PDF, já gratuito, né? E são duas obras incríveis, de dois caras incríveis, que eu vou botar aqui em todo tipo que é link deles aqui, para que vocês acompanhem, né, e melhorem o seu varejo, né, com algumas dicas aqui das leituras que eu fiz, do que eu aproveitei mais dessas duas obras que eu recomendo. Valeu! Se você achou que esse vídeo pode interessar alguém que tenha um pequeno varejo, marca a pessoa aí, manda lá, porque compartilhar é algo que é do bem, tá bom? Valeu! Aguardo seus comentários, tá bom?